Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer ao Nuno e à organização pelo convite para estar aqui, que muito agradeço e que tenho todo o prazer em estar aqui. E por avisar que depois deste slide em português vou transpor os slides para inglês, já que vou falar em português e para termos... havendo muita gente externa para podermos comunicar melhor. E queria também começar por dizer uma coisa, que é, eu não tenho, ao contrário de toda a gente que aqui veio hoje e das apresentações desde manhã, não venho aqui falar de uma experiência minha de intervenção artística em espaço urbano, nem venho falar no papel institucional ou mostrar aquilo que a instituição faz, e portanto venho numa posição um bocadinho mais externa e de observador mais externo, e era nesse plano que me queria colocar aqui um bocadinho e eventualmente fazê-lo numa perspectiva em que vou tentar essencialmente sistematizar, não todas, mas tentar levantar algumas questões que eventualmente possam ser úteis para o debate, mas algumas questões em relação a esta questão que aqui está, ou seja, aquilo que são os desafios para a atuação pública, e em particular para a atuação pública local, daquilo que é a intervenção artística no espaço público. E para isso, depois de uma breve introdução, basicamente eu queria aqui discutir duas ou três questões, uma associada ao conceito de espaço público e eventualmente à forma como temos de olhar para este conceito de espaço público que estamos aqui a tratar e que se calhar pode ser visto de forma relativamente diversa, e à intervenção urbana nesse espaço público e a forma como ela pode ou não ser associada à questão da valorização territorial. E depois elencar um conjunto só de 3 ideias-chave que me parece importante discutir, algumas delas foram aqui mais ou menos afloradas, mas que eu queria lançá-las para discussão, para pensar o que é que isto nos leva em termos de implicações por um lado para as políticas públicas, por outro lado para aquilo que é o funcionamento dos mundos da arte que aqui estão envolvidos, e tentar, obviamente, de forma muito preliminar, mas tentar suscitar algumas questões em termos de linhas estratégicas para a atuação pública a nível local. Quando nós falamos em intervenção urbana, intervenções urbanas nos dias de hoje, nós aqui já ouvimos falar de N expressões diferentes, intervenção artística, intervenção urbana, arte pública, toda uma panóplia de conceitos que não são de todo indiferentes, mas e de perspectivas sobre esta atuação. Estamos a falar de uma diversidade muito grande de formas e lógicas de atuar sobre o espaço, sobre o território e de atuar artisticamente, e estamos, para além disso, a falar de um conjunto muito diverso de áreas artísticas e disciplinas artísticas, como aliás já tivemos a oportunidade de ver aqui, desde o grafite, a arte de rua, às artes performativas, temos aqui o caso do teatro ou outras, aquilo que são as manifestações das artes visuais muito diversas, desde as mais tradicionais às mais contemporâneas, mas podíamos falar de coisas que não falámos aqui, como por exemplo, ainda não falámos, como a arquitetura em si, e em particular aquilo que é muita da arquitetura mais ou menos efêmera ou pontual realizada nos dias de hoje e não só, mas vou falar dos festivais, que falaremos amanhã, mas de várias outras coisas, podemos falar e portanto temos aqui uma diversidade muito grande. E temos uma diversidade muito grande nas lógicas como ela é institucionalizada ou como ela é formalizada ou como ela é assumida por parte dos seus proponentes e que propõem isto à cidade, sejam instituições que o fazem em nome do interesse público, sejam instituições que o fazem em nome da sua própria expressão, sejam instituições que o fazem no mercado ou através de outras lógicas, com um conjunto de objetivos que podem ser muito diversos. Portanto, e temos aqui um conjunto de agentes, como já foi dito, aliás, hoje, por mais do que uma pessoa, temos agentes com instituições, com lógicas e com interesses diversos que se movem neste campo, e legítimos, todos eles, que podem ou não ser mais legitimados junto dos vários mundos, seja do mundo da arte, seja do mundo político, ou do mundo da arte respectivo, seja do mundo político, seja do público em geral, e portanto podemos ter aqui lógicas muito diversas no meio disto. Mas o que é facto é que as intervenções urbanas são cada vez mais centrais, ou têm sido muito centrais nos últimos anos em termos da sua visibilidade e em termos da sua visibilidade académica, por exemplo, como ainda há pouco a Silvia dizia no caso do grafite, mas de vários outros níveis, em termos da sua visibilidade política, em termos da atuação, e em termos
termos das próprias práticas artísticas que passaram muito para a rua, muitas delas nos últimos tempos, e das práticas das instituições associadas à promoção da arte. Portanto, há muitos mecanismos que podem ser elencados por trás disto, mas obviamente temos aqui a questão da progressiva centralidade do espaço público, pelo menos em alguns contextos e algumas culturas, nos estilos de vida e as lógicas de convivialidade que têm um peso crescente na arte, quando eu digo na arte, não necessariamente na produção artística, mas sim mas nos mundos da arte e na forma como a arte funciona, e isso passa por uma coisa importantíssima, que não é só criar e produzir e consumir arte, utilizando aqui os termos mais economicistas, mas é também criar nome na arte, criar reputações, é que também transmitir informação, receber informação, ser conhecido, perceber o que é que os outros estão a fazer, e tudo isso é algo que passa muitíssimo pelo convívio, pela convivialidade, e passa pelo espaço público. O espaço público tem um papel muitíssimo importante. Obviamente também eu não vou entrar por esse campo, todas as transformações em termos da história da arte e das várias lógicas de intervenção artística que tem ao longo das últimas décadas, por muitas vias, cada vez mais pensado no espaço público e no território específico e no espaço específico e nas condições específicas de realização para a obra e nos processos para a obra, mas também uma crescente sensibilização dos poderes públicos e da administração pública, seja pela via da promoção da arte, seja por várias outras vias, a via da promoção da inclusão social, da valorização económica destas atividades, seja pela via do branding e do marketing urbano, seja até para resolver conflitos de uso, já falaremos de conflitos de uso, como, por exemplo, a Silvia também falou no caso do bairro Alto. E para além disso temos também uma questão que é a questão de que, efetivamente, se calhar temos aqui uma pressão social mesmo, a própria procura social de expressão artística e uma desacralização clara daquilo que são as formas de arte ou pelo menos daquilo que são as lógicas de legitimação em muitos grupos e uma democratização e desacralização que tem levado a uma progressiva maior capacidade de expressão e de participação e portanto, de procura social destas formas de arte. E temos também uma transformação de fundo que é esta se calhar nós temos menor capacidade de definir o que é o espaço público, ou cada vez uma menor capacidade de definir o que é o espaço público. Nós temos estado aqui a falar de espaço público, mas se calhar temos estado a falar de espaços públicos de maneira muito diversa e de lógicas muito diversas em relação ao que é o espaço público. O espaço público, por contraponto, eventualmente, são espaços mais privatizados, mas espaço público, porque muitas vezes é entendido como espaço coletivo, ou espaço de utilização coletiva, ou espaço de apropriação coletiva, face à apropriação individual do espaço. Mas seja numa perspectiva, seja noutra, nós temos várias dimensões que se cruzam, e nós temos muitos espaços que são públicos para umas coisas, mas não são públicos para outras, ou são públicos numa perspectiva, mas não são noutra. E pelo menos estas três linhas que aqui estão são fundamentais nessa identificação do espaço público. Uma coisa é a propriedade do espaço ser público, ou a gestão do espaço ser público ou privado. E isso não significa que o espaço possa ser, uma segunda dimensão, apropriado por todos, de forma livre ou não, pública, e o seu uso ser público ou não ser público, e o seu uso ser facilitado ou não. E podemos ter vários mecanismos, seja administrativos, os horários de funcionamento, o facto de eu encerrar ou não encerrar aquele parque ou aquele museu a determinadas horas ou a determinados contextos, ou mecanismos económicos, a tarifa, o bilhete, à porta, ou seja lá o que for. E, portanto, seja a exploração feita pública ou privadamente, eu tenho aqui espaços que podem ser cruzados dessas várias maneiras. E, por outro lado, também uma questão de fundo que é eu estar ou não estar aqui perante o interesse público ou não. E, portanto, também a questão de eu tenho cruzamento, pelo menos destas três dimensões, podemos meter várias outras, e podemos pensar depois, passar para o espaço virtual, para além disso, e a esfera para além do virtual, mas pelo menos uma mínima ideia de esfera pública tem a ver com estes cruzamentos diversos. E eu posso ter aqui diferentes tipos de espaço público e de utilização de espaços públicos e de intervenção pública. Intervenção pública, que pode ser intervenção pública porque eu estou a utilizar um espaço que é acessível por todos, e o faço tradicionalmente, eu ir para o meio da rua, eu fazer teatro de rua no meio da rua, mas quando eu estou a fazer teatro num táxi, esse teatro também estou num espaço público. Ou estou num espaço público, se calhar com alguma mediação aqui do que é este espaço público. Ou quando eu abro a minha casa para eu fazer uma peça de teatro na minha casa,
e convido as pessoas, e tenho 2 ou 3 pessoas ali, pagando ou não pagando bilhete, eu também estou com um espaço que é um espaço público, ou que é privado, mas que fica público para este efeito. E, portanto, eu tenho aqui uma esfera pública que, se calhar, que cruza várias destas dimensões de formas muito variadas, e isso se calhar, é importante para a nossa reflexão. Agora, essa capacidade de utilização e essa multiplicidade do espaço público e essa capacidade de utilizar esta esfera pública, vamos lhe chamar assim, e dela ser de vitalizarmos e de querermos vitalizar em termos, por exemplo, da intervenção pública, passa por um conjunto de fatores muito diversos, ou pode passar é condicionada por uma diversidade muito grande de fatores. Desde a própria morfologia urbana, nós, por exemplo, alguns dos estudos que nós fizemos, me falava disso de manhã, por exemplo, em bairros criativos, comparando um bairro como o Bairro Alto com um bairro como a Grácia em Barcelona ou a Vila Madalena em São Paulo, aquilo que é a possibilidade de apropriação de espaço público e de utilização desse espaço público artisticamente é completamente diferente. Se eu estou a falar de prédios de bairros com as características que o Bairro Alto tem em termos tipológicos, ou mesmo a morfologia em termos de ruas, em que as pessoas estão no espaço público e a convivialidade é induzida na rua, com um conjunto de problemas associados a isso também, ou na Grácia, onde ela é feita essencialmente em praças, ou num bairro como a Vila Madalena, onde eu tenho uma abertura enorme em termos daquilo que são os quarteirões e a plasticidade e a abertura do espaço privado para o espaço público é feita de outra maneira. E, portanto, a morfologia obviamente condiciona, mas como quem diz a morfologia, obviamente diz vários dos outros fatores que hoje já foram aqui referidos, obviamente a cultura e as diferentes culturas, obviamente, na apropriação, na utilização do espaço, a composição sociodemográfica dos espaços, as condições socioeconómicas, as próprias lógicas e competências em termos artísticos, as lógicas de convivialidade e sociabilidade existentes em cada um dos espaços e, claramente, também as regulações, a regulamentação, as normas que são criadas e que podem facilitar ou não, e aqui o papel público se calhar é importante, podem facilitar ou não aquilo que é a intervenção. E que se calhar tem um impacto até maior em termos daquilo que é a capacidade de haver ou não vitalidade e multiplicidade no uso do espaço público do que propriamente restrições ou do que propriamente aberturas administrativas a determinada hora ou outra hora. E, portanto, há aqui um conjunto de normas e regulamentações que podem ter, outras normas e regulamentações que podem ter um papel muito importante. Isto relaciona-se com uma outra questão, que é a questão de que na prática é o tema base desta sessão, que tinha a ver com a intervenção urbana e aquilo que é a valorização do espaço público. A valorização do espaço público pode ser feita por várias vias. Já aqui foram dados exemplos, excelentes exemplos ao longo de todo o dia, daquilo que são as várias vertentes através das quais a intervenção urbana ou a intervenção artística em espaço urbano pode promover o desenvolvimento, e o desenvolvimento é entendido nas suas múltiplas vertentes, aquelas que ali estão, a eficiência económica, já aqui foi dito de manhã, veio vários exemplos, mas de forma como criam emprego, criam valor económico, criam atração turística, etc., muitas das atividades, a equidade social, a forma como promove a equidade social, ou como promove a participação cívica, por exemplo, a expressão identitária, e muitos dos exemplos aqui de manhã foram, de manhã e não só, e agora também, foram aqui referidos, a questão da própria qualidade ambiental, da regeneração urbana, e, portanto, as várias dimensões têm sido muito utilizadas, às vezes até, e essa discussão é uma discussão forte nos últimos anos, até eventualmente instrumentalizadas, muitas vezes a utilização dos próprios artistas, ou daquilo que é a própria expressão artística, instrumentalizada não como fim em si mesmo, a expressão cultural, mas como um meio para atingir vários outros fins, inclusão social, valorização económica, melhoria simbólica da imagem da cidade, atração turística, etc., etc. Mas o que é facto é que também muito tem beneficiado a produção artística disso mesmo. A gentrificação, por exemplo, que há bocado foi referida também, como claramente um impacto claro nesta lógica. E, portanto, o que nós temos é a intervenção artística como algo que permite valorizar o território, valorizar em diversas dimensões, na dimensão económica, no caso da gentrificação é um bom exemplo em muitos países, em muitos bairros, aliás, na generalidade dos bairros e na generalidade dos espaços onde há intervenção artística, ou dos edifícios onde há intervenção artística, e, portanto, a valorização económica do imobiliário ou de outras vertentes, a valorização simbólica, a valorização cultural, que qualquer uma delas medidas em escalas diferentes e, sobretudo, percebidas
entendidas de maneira muito diferente pelos agentes em cada uma destas escalas. Ou seja, o facto de eu ter uma maior visibilidade daquilo que é a minha produção em termos de arte de rua na Galeria de Arte Urbana não é entendida da mesma maneira por todos os municípios lisboetas, por exemplo, e não é de todo entendida da mesma maneira pela própria comunidade de grafiter e pela própria pessoa que faz o grafite. E, portanto, eu tenho aqui grelhas de legitimação em cada uma destas questões que são importantes, que é importante assumi-las como diversas e como múltiplas, que não são únicas. Há bocado a discussão que tínhamos de manhã sobre o querer público ou não querer público, por exemplo, é um bom exemplo disso, por exemplo. E o valorizarmos ou não, o termos o público ou não. Particularmente interessante aqui é o caso da utilização por parte dos poderes públicos, aqui estando nós na perspectiva de pensar a cidade e pensar o urbanismo e a intervenção urbana e a política cultural e a política urbana, é a utilização destes mecanismos de valorização por parte das entidades públicas. E isso tem sido feito de forma mais ou menos discreta ou mais ou menos deliberada, em alguns casos, mais ou menos assumida, pronto, deliberada e também mais ou menos deliberada, mais ou menos assumida e mais ou menos discreta em alguns casos, mas seja na vertente do marketing urbano, seja na vertente do empowerment da população local, seja em que vertente for, mas tem sido, em alguns casos, até explicitamente assumida e assumido claramente que o que eu tenho, e quando eu possibilito que fábricas abandonadas ou instalações portuárias abandonadas ou edifícios abandonados nas ruas principais da cidade sejam apropriados por festivais, por grafiters, por outro tipo de intervenção urbana, eu estou a criar valor imobiliário, eu estou a criar centralidade simbólica, estou a criar reputação e estou a criar valor social e valor económico, pronto, e que depois pode ou não reverter, e temos o caso dos processos de gentrificação, em favor das pessoas que estão envolvidas nesse processo, seja dos donos dos terrenos, seja dos promotores da iniciativa, seja dos artistas propriamente ditos que ali estão. E, portanto, temos aqui vários mecanismos. Temos alguns casos, o caso de Berlim é um caso claríssimo, em que a própria autarquia ou os próprios poderes públicos assumem esta utilização e assumam a ideia de usos intermédios, entre usos ou usos intermédios, como uma própria forma de transformação da cidade e de forma relativamente desassombrada. Há outras cidades, Nova Iorque é um bom exemplo disso ao longo do último século, onde isso é feito pelo mercado também desassombradamente. Há outros casos em que isso é feito de forma mais controlada ou mais regulada e, eventualmente, menos deliberada também. Mas há aqui uma hipótese de utilização ou não, que se calhar pode ser discutível e pode ser discutível a sua desejabilidade e a forma como é feita, e que se calhar é algo interessante para discutirmos, mas há aqui uma hipótese de utilização clara como forma de revitalização urbana e de regeneração urbana, que, como qualquer outro processo económico ou como qualquer outro processo de revitalização e regeneração, gera rendimentos económicos, simbólicos, etc., que depois são distribuídos de forma que não é linear, pronto, ou que pode ser vista de diversas formas e que pode ser pensada. E, portanto, na prática, eu queria destacar aqui três grandes questões em termos daquilo que é a intervenção artística no espaço público e a relação dessa intervenção com três grandes vertentes. A primeira é claramente a questão da reputação. Já aqui foi mais ou menos falada ao longo de toda a sessão por várias pessoas, de forma mais ou menos explícita, e o que é facto é que esta intervenção urbana é fundamental no espaço público, tal como outra, mas como qualquer intervenção artística, a questão da reputação é aqui fundamental. A questão da reputação do artista, a questão da reputação da obra e a questão da reputação do espaço onde essa intervenção é feita. E as três estão interligadas e a sua interligação não é neutra e pode ser trabalhada. Agora, essa reputação é uma reputação que é gerida em planos diferentes e gerida por cada um dos agentes envolvidos, seja pela autarquia que possibilita ou não possibilita que as coisas aconteçam, seja pelo artista propriamente dito, seja pelo meio onde ele se insere, seja pelos promotores das iniciativas. Por exemplo,
um dos casos da Galeria da Arte Urbana em Lisboa. A Sílvia hoje não falou nisso, mas de vez em quando fala desse caso. O caso dos Gêmeos, por exemplo, artistas brasileiros que foram convidados pela autarquia para o projeto Cronos, entre outros, ao mesmo tempo que faziam isso, fizeram várias outras intervenções por várias paredes da cidade de Lisboa, que a própria instituição que na prática os convidou para fazer isso, as ia eliminando noutras zonas da cidade, por exemplo. Mas o próprio artista tem a necessidade de fazer, de manter a sua reputação, e a sua reputação é gerida, por um lado, face a um público alargado e, por um lado, face às instituições para quem ele trabalha, ou onde ele se expressa, mas também face àquilo que é o seu mundo da arte. E muitos deles têm necessidade de continuar a fazer, e é legítimo, têm necessidade de continuar a fazer, a pintar os comboios, como muitos dos mais consagrados continuam a fazer, a pintar os comboios ao mesmo tempo que pintam as fachadas dos prédios convidados. Quem diz isso no caso do grafite diz isto no caso de um fotógrafo, ou diz isto no caso de um arquiteto que intervém numa estrutura efêmera, mas que o seu prestígio como arquiteto tem de ser legitimado junto de um determinado meio fazendo outra coisa. Ou da intervenção teatral, por exemplo, em espaço público, ou seja o que for. E, portanto, esta questão da reputação e da gestão de reputações é uma questão fundamental por parte do artista, por parte de quem gera os projetos, por parte de quem financia e por parte de quem gera a cidade, obviamente. Segunda questão, a questão dos conflitos, ou seja, o que nós temos é claramente, já que temos agentes diferentes, com interesses diferentes, com motivações diferentes, e a sua atuação se faz sentir no mesmo espaço público, obviamente, e que as coisas são valorizadas de maneira diferente, obviamente que eu tenho conflitos. E esses conflitos surgem, o caso do Bairrota, mais uma vez, é um bom exemplo, em que eu tenho a própria instituição pública, por um lado a promover a arte pública, por outro lado a eliminá-la das paredes, porque também tem esse objetivo, em termos da defesa dos interesses da população residente, por exemplo, e portanto eu tenho diferentes interesses, neste caso até diferentes interesses públicos, mas claramente tenho diferentes interesses privados entre a pessoa que quer apropriar o espaço com por exemplo, com uma intervenção em termos performativos no meio da rua, e a pessoa, o residente, que naturalmente quer dormir à mesma hora e os dois usos não são incompatíveis, mas obviamente são conflituais. Pronto. E, portanto, nós temos novamente que gerir estes problemas dos conflitos. Depois há a questão da institucionalização, que já aqui foi bastante referida. Obviamente, há problemas associados à institucionalização que têm a ver com a reputação, com a questão simbólica, com a questão do nome, e a partir do momento em que eu me institucionalizo, eu começo a ter problemas com algum do meu mercado reputacional, pondo aspas aqui na palavra mercado, mas não é só aqui, não é só isto, ou seja, eu tenho a própria questão da institucionalização no sentido em que, a partir do momento em que eu tenho um conjunto de regras e de normas muito fortes em relação à intervenção no espaço público, ou a qualquer intervenção artística, eu, por um lado, estou a ir contra aquilo que é a natureza da própria intervenção artística, e sobretudo alguma delas que tende a ser transgressora por natureza, não é? Mas, para além disso, eu muitas vezes bloqueio o próprio processo de criação artística. Ou seja, é muito fácil eu pintar em fábricas abandonadas, ou eu fazer uma intervenção artística em espaços crus, ou em espaços pouco higienizados desse tipo. É difícil fazê-lo em espaços perfeitamente higienizados ou muito trabalhados, e aí é mais complicado e por vezes menos atrativo para os artistas fazer lá essa intervenção. Mas mais do que isso, eu fazê-lo em espaços onde me é permitido ou não fazê-lo, porque, e vocês têm em muitos casos situações em que os próprios poderes públicos fecham um bocadinho os olhos, e o fechar os olhos a determinadas situações, se calhar, é fundamental para que as coisas aconteçam. As pessoas transgridem no processo criativo, porque estão, e em particular no espaço público, quando este espaço público é um espaço público que, se calhar, só é público porque é a minha casa que eu abri ao exterior, ou é o espaço que eu estou a abrir fora do horário normal de funcionamento para o qual eu não tenho licença. E a minha casa é um espaço público que eu estou a abrir ao exterior para fazer uma peça de teatro, mas é porque não vai lá a ASAI ou a Direção-Geral de não sei o quê, que regula isto. Porque a partir do momento em que eu levo a sério as normas, eu deixo de ter espaço público e deixo de ter possibilidade de intervenção artística. E, portanto, se calhar, esta questão da flexibilidade também em relação a esta lógica da institucionalização é fundamental. E o não deixar cair, não institucionalizar demais e não deixar cair demasiado na institucionalização. Por exemplo,
e voltamos a falar de Berlim, estamos a falar de alemães que à partida são um povo que não é muito conhecido pela grande flexibilidade e institucionalização, não querendo aqui ser preconceituoso, mas o que é facto é que, por exemplo, nós temos a possibilidade de, Kreuzberg, por exemplo, novamente, eu andar na rua e tenho uma montra de uma loja, que é uma galeria, mas que ao mesmo tempo é a residência das próprias pessoas que ali estão, e eu vejo, passa uma hora do dia e está lá a criança a fazer os trabalhos de casa com o pai, e estão os quadros ao fundo e a pessoa pode entrar ou não entrar, passado um tempo passa outra vez e está, já não se pode entrar toda a gente, mas está na mesma janela aberta, então está a família a jantar, e é o mesmo espaço. Agora, isso é possível se eu não tiver uma autarquia ou alguém a regular a dizer que eu não posso fazer isto porque isto eu não tenho licença de habitação, eu não tenho licença para ser galeria de arte, ou não tenho licença para não sei o quê, ou tenho de fechar as janelas de determinada forma, ou seja o que for. E, portanto, esta questão da institucionalização e da flexibilidade na utilização do espaço público/privado é fundamental também. Pronto, tendo isto em consideração, eu não me queria estender muito e, portanto, eu vou só, de forma muito panorâmica, olhar para alguns destes fatores. Isto tem, obviamente, implicações em termos das políticas públicas e do desenho de políticas públicas, ou seja, a atuação das políticas públicas, seja em termos de artísticos, seja em termos de políticas públicas com fins sociais, com fins económicos, com fins urbanos, etc., na própria lógica da estruturação da governança, tem implicações e não é neutral, obviamente, na qualidade de vida dos residentes, naquilo que é a capacidade de criar ou não criar emprego e valor económico com estas atividades, nas condições de preservação dos edifícios, na inclusão social, etc., na capacidade de expressão, etc. E, portanto, eu tenho aqui um conjunto de desafios para a cidade e para a atuação na cidade que é importante, se calhar, refletir neles e não pensá-los como dado adquirido e não pensar neles de forma relativamente leviana. E muitos deles já foram aqui elencados ao longo dos dias. Ou seja, quando nós falamos em qualidade urbana associada a intervenções artísticas e intervenções urbanas, é o quê? Estamos a falar de quê? Estamos a falar de qualidade para quem? Estamos a falar... E em nome de quem? Ou seja, eu que estou a gerir uma parte da cidade, estou a gerir e a defender o interesse público de quem? Dos utilizadores daquele espaço, ou dos residentes daquele espaço que não são os mesmos e que têm conflitos de interesses com os outros, por exemplo. E o interesse do artista que quer fazer o espetáculo no meio da rua é diferente do interesse do morador que quer que o espetáculo esteja acabado mais cedo, eventualmente, ou seja o que for. O que é este espaço público? Como é que ele é apropriado? Quais é que são os conflitos existentes? Como é que nós podemos lidar, ou como é que os poderes públicos podem ou conseguem muitas vezes, lidar com aquilo que são camadas diversas de codificação que os mesmos espaços públicos têm. Eu tenho um espaço público, mas esse espaço público é identificado e lido de maneira diferente por camadas diferentes da população. E, portanto, eu, ao intervir sobre esse espaço público, se calhar, se eu não conseguir ler essas camadas de codificação, não tenho a capacidade de perceber e, eventualmente, ter em conta os interesses desses agentes. E, portanto, eu tenho aqui muitas, isto são só alguns dos exemplos, por exemplo, a questão da afirmação simbólica da cidade, já que houve vários projetos, um deles é o Corona, por exemplo, mas vários outros, e a capacidade de gerar ou não deste valor simbólico ser traduzido em valor económico, e esse valor económico ser traduzido para quem? Para quem promove a iniciativa, para quem é o detentor do espaço, que é privado, mas que passou a ser público, mas que depois volta a ser privado outra vez, ou que é semi-privado, ou que é semi-publicizado, se isto existe. Até que ponto eu tenho ou não capacidade de promover efetivamente a inclusão social, e essa inclusão social não é, como também já aqui foi referido várias vezes hoje, apenas um conjunto de agentes externos que vêm de fora trabalhar com as comunidades ou que levam as comunidades para atuar num espetáculo, mas é efetivamente um trabalho ativo e efetivo com as comunidades, como também já aqui foram mostrados exemplos hoje. Como é que eu consigo promover públicos, também a questão da há bocado, ou promover a participação ativa e a cidadania, como é que eu faço a gestão disto com os processos de gentrificação, qual é que é o potencial de utilização da própria arte pública e da ideia da arte pública
para a legitimação da própria entidade pública e da Câmara Municipal perante os cidadãos e perante os eleitores e perante os seus diversos tipos de cidadãos e de eleitores diferentes, como é que eu posso ou não transpor boas práticas a partir daqui, e portanto eu não estou a dar respostas, infelizmente, mas estou-vos sobretudo a lançar questões, e portanto há aqui um conjunto de implicações que eu acho que é importante termos em conta. Depois, obviamente, há também implicações em termos daquilo que são os mundos da arte respectivos. Ou seja, esta lógica, em cada um dos mundos da arte, seja os arquitetos em geral, sejam os arquitetos específicos que fazem intervenções daquele tipo efêmeras e que reconhecem aquelas intervenções que aqueles fizeram, efêmeras ou não, do mundo da arte, dos grafiters em geral, dos grafites especiais em particular, do mundo da arte, da escultura, que determinada escola, etc. Eu tenho um conjunto de questões associadas à reputação, associadas àquilo que é o reconhecimento da qualidade artística ou não daquela obra, e aquilo que é a legitimação da carreira e da forma como eu faço a minha carreira, sendo que a carreira é percebida de forma diferente por mim próprio, por aquilo que é o meio da arte onde eu me tento legitimar, onde eu me legitimo como artista, e aquilo que é o meio, eventualmente, da arte em que eu me tento legitimar e que eu me legitimo como sendo como o meu público, ou como a minha audiência, por exemplo, ou como meus pares. E, portanto, tem aqui níveis diferentes que, se calhar, são interessantes e que são importantes de discutir. E colocam também questões aos poderes públicos. Por exemplo, a questão, há bocado a Sílvia estava a falar da questão da relação difícil com o mercado publicitário, por exemplo. Quem diz com o mercado publicitário diz com os próprios artistas e com os próprios grafiters que eu escolho ou não. Eu, ao escolher uns, ou ao fazer um concurso, ou não fazendo concurso, ou ao escolher uns e não escolher outros, eu estou a ter um papel de mediador cultural, tal como um crítico ou tal como um curador no museu. Eu, ao comissionar exposições e fazê-lo em nome do interesse público, ou ao ser curador de exposições, eu estou claramente a ser um gatekeeper, a filtrar, e estou a assumir um papel que não é neutro de todo e que cria reputações, destrói reputações, cria valor simbólico e valor económico, pronto, obviamente também associado a isto, não é? E, portanto, temos aqui todo um conjunto de outras questões. E, portanto, basicamente, e tentando terminar, aquilo que eu queria era apenas tentar, obviamente não dar respostas, mas mostrar um pouco que esta intervenção pública, na prática, é a gestão permanente de um conjunto de tensões que estão no terreno e que têm de tensões diversas, associadas, por exemplo, à reputação artística, que é jogada em vários tabuleiros, àquilo que é a imagem urbana e o marketing urbano, que também é jogado em vários tabuleiros, seja o turístico, seja o dos próprios residentes, seja o que for, aquilo que é a capacidade de valorização económica, aquilo que é a capacidade de gerar ou não dinâmica criativa e da criatividade efetiva existir, e de existir ou não qualidade e valor naquilo que é a produção que é feita, que também eu posso ter aqui, muitos aspectos, tenho vários objetivos artísticos, vários objetivos. Há bocado também alguém referia à questão de até que ponto eu tenho atuações que continuam a ser artísticas ou são trabalho social. Eu, se calhar, tenho as várias coisas e, se calhar, ou posso ter as várias coisas e posso valorizar mais umas ou outras, ou posso ter trabalhos que combinam ou conseguem combinar as várias coisas. E, se calhar, são todas legítimas. A questão é o que é, em nome de quê é que os poderes públicos estão a intervir e a decidir fazê-lo. E a mesma coisa em relação, obviamente, à questão dos conflitos de uso e aos conflitos de uso na cidade. Eu posso gerir os conflitos de uso de forma muito disciplinada numa cidade e, por exemplo, uma zona como um bairro cultural, um bairro criativo como o bairro Alto, por exemplo, que já aqui foi falado, a partir do momento em que eu eliminar muitos dos conflitos que lá estão e permitir alterar muitas das lógicas de governança que fazem com que o bairro seja daquele tipo, e morfológicas ou outras, permitir que as pessoas possam estacionar à porta de casa, permitir que os elevadores possam ser instalados nos prédios, fazer com que não haja barulho às tantas, às 3 ou 4 da manhã, eu se calhar tenho uma mudança muito completa da população do bairro rapidissimamente, e tenho o tal processo de gentrificação que aconteceu em Nova Iorque ou que acontece na generalidade dos bairros criativos, a acontecer muito mais rapidamente, tal como aconteceu nos bairros vizinhos, no Chiado ou no Príncipe Real, por exemplo, no caso de Lisboa. E, portanto, eu, se calhar, esta questão da minha própria governança destes conflitos de uso é fundamental. Eu se calhar haver um nível de conflito até é importante para que haja uma sustentabilidade das dinâmicas criativas. Até porque as dinâmicas criativas sempre pela sua própria natureza, novamente, se calhar sempre se associaram com um determinado nível de conflito. E a partir do momento em que eu
higienizo demasiada coisa, se calhar deixo de ter tanta criatividade ou não. Ou pelo menos capacidade dela se expressar. E, portanto, em termos práticos, queria só deixar estas 4 ideias que aqui estão, para finalizar. Em termos de planeamento e de princípios de política, pensar de forma cruzada e transversal os diferentes objetivos das diferentes políticas, o que não, obviamente não é fácil dizer assim, obviamente não é fácil de fazer, e temos aqui várias pessoas envolvidas, e se calhar lançava isto para debate também, várias pessoas envolvidas na gestão de várias instituições, e obviamente se a própria instituição tem um conjunto de objetivos conflituais, é difícil eu estar a cruzar esses objetivos, sobretudo porque cada um dos agentes tem uma perspectiva diferente. Eu que tenho a perspectiva de promover a arte pública na perspectiva artística, tenho uma diferente perspectiva daquilo que é a pessoa que está a trabalhar na mesma instituição que eu, mas que está a promover a inclusão social, ou outra que está a valorizar a marca do território. Mas eu, se calhar, tenho de pensar de forma mais integrada todas estas relações, não é? E pensar o planeamento da cidade dessa forma. Para além disso, ter consciência clara de que eu tenho sistemas territoriais que funcionam com uma determinada lógica, com lógicas de governança específicas que podem passar pela própria intervenção pública, que podem passar pelo mercado, que podem passar por relações de interdependência entre os agentes, muita coisa diferente. E que, portanto, eu não tenho possibilidade de intervir no mesmo bairro, num bairro diferente do outro, ou numa praça diferente de outra, da mesma maneira. Porque o sistema territorial num sítio é diferente do outro. E aquilo que é a lógica de inter-relação e de interação entre aqueles agentes, e os próprios agentes e as suas capacidades são diferentes. E, portanto, eu se calhar, antes de começar a reproduzir incubadoras de criatividade por todo lado, ou seja o que for, ou outra coisa qualquer, ou criar bairros criativos, eu se calhar tenho de ter alguma atenção à forma do que é que existe naquele espaço que permita que efetivamente haja essa interação. E, portanto, ter esta clara consciência de o que é um sistema e o que é o sistema territorial a funcionar. E articulado com isso, ter uma clara noção de que eu tenho aqui implicações permanentes daquilo que é a minha atuação, a minha atuação é sempre um conjunto de escolhas, e um conjunto de escolhas políticas, económicas, sociais, culturais, que têm impactos a todos esses níveis e que beneficiam os agentes e prejudicam outros, e beneficiam-se naturalmente, como todas, e, portanto, eu tenho que ter atenção ao que é que são os impactos disso. E que muitas vezes a atuação pode ser muito bem intencionada, como vocês tiveram já em muitos bairros, por exemplo, a ideia da promoção das cidades criativas, um pouco por todo lado tem sido muito essa, em que eu tenho atuações muito bem intencionadas, o objetivo é criar aqui um bairro criativo, mas a partir do momento em que eu tenho aqui uma política para promover o bairro criativo, o que acontece em 2 dias é gentrificar o bairro completamente e turistificar o bairro completamente, e os artistas não têm dinheiro para pagar o bairro, nem sequer pelos próprios mecanismos de criação de reputação e distinção, eles próprios se tendem a afastar daquele bairro que é o bairro mainstream. E, portanto, tendem a sair para fora. E, portanto, esta questão de tentar perceber os mecanismos e ir gerindo os mecanismos e avaliar os mecanismos para os vários públicos é eventualmente fundamental. Bem como, obviamente, tentar readaptar estas estratégias ao máximo e ser muito flexível. A questão da não institucionalização, que se quer é fulcral. Obviamente que, quando estamos a falar de planeamento, o planeamento por natureza, sobretudo o planeamento físico, é muitíssimo institucionalizado, mas é importante que o seja, obviamente, face a todas as pressões que os agentes locais estão sujeitos, locais ou outros estão sujeitos, mas o que é facto é que esta capacidade de permeabilidade e de flexibilidade face aos objetivos que uma pessoa quer atingir são fundamentais. E isso, por exemplo, tem sido muito bem feito por muitas instituições, e vimos aqui alguns exemplos hoje, por muitas instituições que estão no terreno, públicas, privadas ou outras, mas parte muito daquilo que é, muitas vezes, a informalidade, a boa vontade de algumas pessoas e a informalidade no funcionamento das coisas. E o não levar de forma muito rígida aquilo que são os regulamentos e a lógica de funcionamento institucionalizada. Pronto, eu peço-vos desculpa se calhar demorei um bocadinho mais, mas pronto, obrigado.